o encaminhamento da pauta está sob responsabilidade dos senhores, estão coordenando o Estado, mas eu falei aqui do caso de Itacaré, Ilhéus, mas também Cabula, nós já abrimos diligência, informações, vamos visitar a comunidade. E tem também do Cosme de Farias, né, que é um bairro de Salvador, e também a greve dos policiais. Então, vamos solicitar a informação dos 4, a partir do depoimento dos 4 familiares que estiveram aqui presentes hoje. Quero passar a palavra para o deputado Jean Willis, que é autor também do requerimento. Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer e parabenizar a mesa, inclusive as sugestões de trazer o Fábio Nogueira e o Hamilton aqui foram minhas. Era importante que essa CPI ouvissem o que essas duas pessoas tinham a dizer. Mas eu me espanto com o espanto dos deputados em relação a essa cartilha acerca das tatuagens, porque nessa casa, usando outros termos, deputados ocupam a tribuna e os microfones para dizer coisas bem piores. Um dos deputados que chegou aqui com muitos votos, mais de 400 mil votos, disse durante a campanha dele no Rio de Janeiro que o Maranhão só tinha uma coisa boa, o presídio de Pedrinhas. E porque naquele presídio ocorreu uma rebelião em que morreram 4 pessoas no presídio que foram degoladas e tiveram as cabeças expostas nas redes sociais. Há deputados aqui no caminho para essa CPI, eu fui abordado por uma garota negra, recolhendo assinaturas para uma PEC que sugere que o auxílio reclusão das pessoas encarceradas seja dividido com as famílias lesadas pelo crime. Quer dizer, um desserviço praticado, porque a pessoa não conhece sequer a natureza do auxílio reclusão. É jogar com o senso comum, é jogar com os preconceitos das pessoas em relação à população carcerária, a falta de conhecimento em relação ao Estado Democrático de Direito, ao tempo das garantias jurídicas. Essa casa está infestada desse tipo de discurso. As pessoas sentam e trocam tapas nas costas com pessoas que defendem que bandido bom é bandido morto. Mas é claro, quando a pessoa diz que bandido bom é bandido morto, ela não está falando dos crimes de colarinho branco, dos corruptos, ela não está falando dos políticos cujo helicóptero foi pego com 0,5 tonelada de cocaína. Quando ela fala em bandido bom e bandido morto, ela está falando do bandido pobre, do bandido negro, de preferência, morador das periferias. Ela está aludindo a um imaginário, né, um imaginário popular, de que o bandido que merece morrer, ainda que o Brasil não tenha pena de morte, é o bandido negro e pobre. Vendo a fala de Dona Maria das Dores, é isso, Dona Maria das Dores? Essa imagem dela levantando a carteira de trabalho do filho me remeteu imediatamente a um documentário que nós fizemos, nós na Faculdades Jorge Amado, na época era assim que se chamava, hoje é Unijorge. Eu coordenava o núcleo de mídia e cidadania, e esse núcleo fazia um trabalho em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia e com a Faculdade de Direito da Unijorge, um trabalho que chamava Balcão de Justiça e Cidadania. A gente implantava balcões de mediação de conflito nas periferias de Salvador e nós documentávamos a implantação desses balcões. E percebemos que a primeira demanda do Balcão de Justiça e Cidadania era a demanda de mães de filhos que morreram por conta da ação policial nas periferias. Fizemos um documentário que o título era Luto, falam as mães dos que tombaram. Isso no início dos anos 2000. E no documentário, no meio a um depoimento, uma mãe levanta justamente a carteira de trabalho, o mesmo gesto que a Dona Maria de Lourdes fez. Meu filho era um trabalhador. Para onde eu vou, eu carrego o documento do meu filho. Isso é uma imagem que se repete. Nos anos 90, nós tivemos as grandes chacinas no Rio de Janeiro, a chacina da Candelária, de Vigário Geral. Depois nós tivemos, em 92, a chacina do Carandiru. E naquele momento, a comunidade internacional atentou para o fato de que no Brasil se praticava execuções extrajudiciais, no vácuo da legalidade, extermínio de pessoas no vácuo da legalidade. Já naquele momento, o Brasil foi sentenciado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por causa das ações, das execuções extrajudiciais praticadas por grupos de extermínios e por milícias. Ou seja, isso não é uma novidade. Não estamos tratando aqui de uma novidade. Esse é um problema que é sistêmico. E estamos sempre buscando soluções biográficas para questões sistêmicas, em que pese a minha solidariedade às mães das vítimas do Cabula e o caso de Itacaré.
eu sou solidário a eles, eu não tenho ideia do que seja a dor deles, porque eu não sou pai ainda, mas eu venho de uma periferia do interior da Bahia, abaixo da Candeia, em que há 2 anos, em frente à casa onde a minha mãe morava, onde moram hoje as minhas tias, ocorreu uma chacina em que morreram 4 pessoas, vítimas de grupos de extermínio, há 2 anos. Eu entendo essa dor, mas a gente tem que entender que essa é uma questão sistêmica. Não adianta a gente evocar questões biográficas, casos isolados, porque nós temos aí o caso de Vigário Geral, o caso da Candelária, do Carandiru, as mães de Acari, o caso aqui de Taguatinga, o caso do Pará, agora o caso do Cabula. Nós temos que enfrentar essa questão sistêmica, porque seja para defender endurecimento, mais polícias, endurecimento do sistema penal, mais penas, evoca-se os casos, né, biográficos, as questões biográficas, o caso do Champinha, que matou 2 adolescentes. Seja para a gente reclamar da violência policial, das execuções extrajudiciais, evocamos os casos biográficos. A gente pode até dar solução para o caso desse pai que chorou diante de nós, ou pode não dar. O que a gente não pode permitir é que outros como ele surjam. A solução não tem que ser só para o caso dele, a solução tem que enfrentar essa problemática do extermínio mesmo, da juventude negra. E a gente vai ter que encarar essa questão de modo sistêmico. E aí evocando, sim, a herança da escravidão, o racismo insidioso, lavar, institucional que permanece entre nós nas relações. Temos que recorrer ao nosso passado recente, temos que entrar nas questões eleitorais, do sistema eleitoral, da representação, porque ainda que Hamilton diga, e eu entendo ele dizer, queremos falar por nós mesmos, mas se não tiver representação aqui dentro, Hamilton, não adianta você falar por você mesmo, se você não tiver que ele represente aqui. Se você não tiver voz, se você não fizer parte de um sistema, se não houver um sistema eleitoral que amplie a sua participação e a sua representação nessa casa, e a representação da comunidade negra brasileira, como da comunidade homossexual, como das mulheres, das populações indígenas. Essa é a verdade, né? Nós temos que encarar essas pesquisas, como essa que resultou, não que tatuagens dentro do sistema prisional não possa corresponder a um código interno, mas por conta disso vai se estigmatizar todas as tatuagens, vai estereotipar todas as tatuagens e permitir que pessoas que não estão inseridas numa economia prisional, a economia política das prisões, seja interpeladas pela polícia e mortas por causa dessas tatuagens. É isso? A gente tem que interrogar e inclusive desmascarar essas falsas pesquisas, interpelar a comunidade acadêmica que autoriza uma pesquisa desse tipo, que não questiona, que não submete, porque as falsas pesquisas, os falsos PhDs, também são trazidos para aqui para justificar a violência simbólica e real contra os homossexuais, para defender a cura gay. A gente tem que, então, o enfrentamento ele é mesmo mais complexo, mais sistêmico, e aí essa casa tem tarefas que não é só investigar através dessa CPI as mortes, mas articular o resultado dessa CPI com outras questões que estamos travando aqui. O debate da reforma política é necessário que entre, a questão orçamentária, o debate em torno do orçamento, ou seja, quanto de política, quanto de recursos vamos usar em políticas públicas que empoderem a juventude negra, que dê a ela acesso à educação de qualidade, a equipamentos de cultura, que promovam a cultura da vida, a vida com pensamento, porque também me preocupa muito, Hamilton, de verdade, um sentimento generalizado nas próprias classes vitimadas por essa política de segurança, que é a política de extermínio e de encarceramento. Me preocupa muito a mentalidade nessa classe que é vitimada defendendo essas políticas. Então a gente vê que a redução da maioridade penal é defendido por classes que vão ser prejudicadas com a redução da maioridade penal. Me preocupa muito, por exemplo, o compartilhamento, através das redes sociais, de execuções e violências praticadas por quadrilhas de traficantes e de ladrões na periferia. A crueldade está ali presente. A gente não pode esquecer do caso daquelas meninas que foram degoladas em Salvador e as cabeças foram jogadas no Dois Leões, me parece. E elas foram degoladas porque suspeitas de envolvimento com a polícia, de ter relações afetivas com policiais. E essas quadrilhas de traficantes e essas quadrilhas de ladrões também agem com a crueldade. Ou seja, nós temos aí a juventude negra ou a população negra e pobre vitimada, seja pela presença do Estado, quando a polícia se faz presente com a sua ação
seja pela ausência do Estado. Quando o Estado se faz ausente, quando não dá equipamento de cultura, acesso à educação de qualidade, à saúde, infraestrutura urbana, o Estado se faz ausente, o Estado também colabora para o extermínio da juventude negra, ou para o genocídio, como você quer dizer. Então, na presença e na ausência, porque na ausência do Estado, vem esse tipo de comportamento, de crueldade, de desvalorização da vida, esses códigos de conduta que também são cruéis, esses embriões de Estado que representam o tráfico de droga e as milícias, por exemplo. Os traficantes, as quadrilhas de traficantes e as milícias, que também submetem essas populações ao terror, né? A gente tem que pensar nessas questões todas. E aí, eu quero te dizer, Fábio, que nós temos um projeto de lei aqui, de minha autoria, um projeto que legaliza e regulamenta toda a cadeia produtiva da maconha. E escolhemos a cadeia produtiva da maconha porque, segundo o Escritório da ONU para Drogas e Crimes, a droga ilícita mais consumida no mundo é a maconha. Então, a guerra às drogas é uma guerra à maconha. E a política para lidar com as drogas, com a drogadicção e o consumo de maconha no Brasil, é uma guerra. Mas essa guerra não está distribuída igualmente no território e ela não vitima todo mundo igualmente. Quer dizer, a ilegalidade das drogas se desdobra numa série de outros crimes, a corrupção policial, a participação indireta do Estado no próprio tráfico de drogas, o encarceramento, já somos, né, a terceira população carcerária, a quarta ou a terceira, não lembro agora, porque era a quarta até pouco tempo, agora já é a terceira população carcerária, e nós temos 50 mil homicídios por ano, sendo que mais de 60% desses homicídios correspondem a essa guerra às drogas. E a gente vê qual é o perfil das pessoas que estão morrendo segundo essa guerra. Há um projeto de lei aqui que legaliza e regulamenta toda a cadeia produtiva para a gente impedir isso. Nós temos que pensar uma nova política de drogas que não pode ser ampliação de pena, endurecimento e ampliação do efetivo policial. E temos que pensar também, claro, no policial. A gente tem que pensar no despreparo desse policial. Me parece que um dos caras que foi colocado na operação do Alemão estava 6 meses na corporação. Que responsabilidade é essa que pega um policial que está 6 meses na corporação e coloca numa zona de conflito? Essas pessoas também têm medos, inseguranças, elas também estão impregnadas de um imaginário que identifica pobreza, negritude e criminalidade. A gente tem que incidir, nós temos que trazer aqui nessa CPI, eu já disse uma vez, vou dizer de novo, os meios de comunicação, os representantes de concessões públicas de comunicação que têm programas sensacionalistas que fazem essa associação. Num país em que 71% da população nunca lê um livro na vida, se informa pela televisão. Essas pessoas têm responsabilidade com que tipo de representação de violência está fazendo. Essas questões todas têm que ser enfrentadas. Então, nesse sentido, eu volto a dizer, não adianta a gente avocar soluções biográficas para questões sistêmicas. Podemos e devemos investir nos casos específicos trazidos aqui, mas a CPI é um momento de enfrentar as questões sistêmicas fundamentais desse país, que envolve as políticas públicas que garantam os direitos sociais e envolva, ao mesmo tempo, o enfrentamento desse imaginário que torna as pessoas indiferentes, não só à morte de uma pessoa negra, mas à presença de uma criança de 10 anos, negra e pobre, vendendo nas ruas. Trata aquilo como absolutamente natural, como se fosse o destino dela. É isso. Obrigado, deputado. Passo a palavra ao deputado delegado Edson Moreira. Senhor presidente, senhores, a pior coisa que tem, senhor presidente, uma injustiça é acusar alguém e não dar a esse alguém a chance de defesa. Ouvir um lado e não ouvir o outro. Essa é a pior injustiça que tem. E o que eu vi aqui foram acusações das mais diversas e o outro lado não estava aqui para se defender. E eu falo